Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberto o primeiro período ordinário de sessões da segunda sessão legislativa da 8ª legislatura. A presidência convida a tomar assento à mesa o excelentíssimo senhor secretário municipal de Obras e Conservação, Luiz Antônio Crispim Guaraná, que comparece a esta casa, trazendo mensagem encaminhada pelo excelentíssimo senhor prefeito Eduardo Paes, em cumprimento ao que determina o artigo 107, inciso 8º da Lei Orgânica do Município. A presidência convida as nobre vereadora Aspásia Camargo, Tereza Berger, vereador, a vereadora Clarissa está aí na sala inglesa? Vereadora Clarissa está na sala inglesa? O vereador Adilson Pires. A vereadora Clarissa Garotinho, para hastear as bandeiras nacional e do município ao som do hino nacional. Entre outras mil és do Brasil.
ó pátria amada, dos filhos desse sol és gentil, pátria amada Brasil. Passemos ao grande expediente. Convido o senhor secretário municipal de Obras de Conservação, Luiz Antônio Guaraná, a proceder à leitura da mensagem encaminhada pelo excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Excelentíssimo senhor vereador presidente Jorge Felipe, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores dessa casa, da qual tenho orgulho de fazer parte, tenho a honra de me dirigir a vossas excelências a propósito da abertura dessa nova sessão legislativa para reafirmar o reconhecimento ao inestimável trabalho que vem sendo desempenhado pelo Poder Legislativo em prol da cidade do Rio de Janeiro e saudar cada um dos parlamentares que hoje reiniciam seus trabalhos nessa egrégia Casa de Leis. Aproveito para transmitir os votos que a harmônica e respeitosa convivência que marcou a relação entre os poderes legislativo e executivo durante o ano passado, não só seja mantida, como também ampliada nessa legislatura que ora se inicia. Assim, em cumprimento ao disposto no inciso 8º do artigo 107 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, venho apresentar os principais trabalhos realizados pelo Poder Executivo em 2009 e as metas e prioridades da administração pública municipal para 2010. A Lei número 5.148, de 21 de janeiro de 2010, Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2010, e em conformidade com a Lei 5.147, de 21 de janeiro de 2010, Lei do Plano Plurianual para o Quadriênio 2010-2013, prevê recursos para garantir o cumprimento de programas e investimentos fundamentais para a prestação de serviços públicos de qualidade para a população do Rio de Janeiro. Cenário econômico. O ano de 2010 se inicia em um cenário de recuperação da economia mundial, embora com incertezas quanto à sustentação dessa recuperação, especialmente no caso dos países mais desenvolvidos. Os efeitos mais acentuados de retração econômica nas principais economias internacionais ocorreram no primeiro trimestre do ano passado, quando verificou-se o pior desempenho da economia global nas últimas décadas. As medidas de estímulo fiscal e monetário dos governos centrais controlaram a crise bancária e recuperaram os canais de crédito, contornando a situação de insolvência sistêmica que se afigurava desde setembro de 2008. Nesse contexto, ainda volátil, destacou-se a consistente confiança da comunidade financeira internacional na economia brasileira, traduzida de diferentes formas, como na melhora dos ratings de crédito do país, no influxo de capitais estrangeiros ou ainda na valorização dos ativos brasileiros domésticos e no exterior. Embora o país tenha interrompido a sequência de sucessivos trimestres com o crescimento do PIB, com uma aguda retração da sua produção industrial, a qual encerrou o ano com a maior queda desde 1990, menos 7,4%, o ritmo de crescimento econômico vem sendo retomado paulatinamente, configurando-se um cenário mais positivo do que o esperado um ano atrás. De fato, o Brasil apresentava, no início da crise, fundamentos econômicos muito mais sólidos do que aqueles verificados nas crises internacionais anteriores, especialmente em termos da diminuição da dependência de recursos externos, o que permitiu ao governo federal a imediata implantação de medidas eficazes anticrise, como estímulos ao consumo e ao investimento. Em relação aos principais indicadores econômicos domésticos, a inflação reduziu-se em relação ao exercício anterior, tendo o país cumprido as metas de inflação ao consumidor. Em 2009, o IPCA-E foi de 4,18%, contra os 6,1% de 2008. Devido aos impactos da desvalorização do dólar ao longo do ano, verificou-se deflação nos índices gerais de preços, menos 1,43% pelo IGPDI e menos 1,72% pelo IGPM.
O real valorizou-se 25,6% em relação ao fechamento de 2008, encerrando o exercício a R$ 1,74 por dólar. A Bovespa valorizou-se em mais de 80% no ano, recuperando os patamares anteriores à crise. Em meio ao ambiente inflacionário favorável, as taxas de juros Selic sofreram paulatinas reduções, reduzindo-se de 13,75% em dezembro de 2008 para 8,75% ao final de 2009. A taxa de crescimento do PIB final de 2009 ainda não foi divulgada, tendo apresentado até o terceiro trimestre uma retração acumulada de 1,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, fruto especialmente do desempenho negativo dos primeiros meses do ano. Para a Prefeitura do Rio, o ano de 2009 foi marcado por um expressivo desempenho de arrecadação das receitas próprias, especialmente considerando as expectativas econômicas vigentes no início do ano. Cerca de 80% das receitas totais do município foram provenientes da competência tributária municipal e de transferências intergovernamentais, cujos resultados sofrem influência principalmente dos impactos da atividade econômica. A receita tributária de 2009 totalizou 5,1 bilhões, com um crescimento de 10,4% em valores absolutos, sobre os 4,6 bilhões arrecadados em 2008, compensando a queda de algumas receitas transferidas, em especial o ICMS e os royalties. O resultado da arrecadação própria mais expressivo foi do ISS, tendo sido arrecadados 2,8 bilhões contra 2,5 bilhões em 2008, com crescimento nominal de 13%. Os principais riscos de 2010 relacionam-se à incerteza relativa à trajetória das economias da Europa e dos Estados Unidos, especialmente quanto à administração dos impactos das medidas de estímulo econômico tomadas desde 2008, como redução das taxas de juros e aumento dos gastos, sobre inflação e especialmente sobre as contas públicas daqueles países. A possibilidade da crise nessas economias centrais ter sido apenas temporariamente mitigada e a desconfiança com relação à solvência de diversos países menores na zona europeia poderão provocar volatilidades nos mercados financeiros e uma nova onda de aversão ao risco, com impactos potencialmente negativos sobre o Brasil. A despeito desses riscos, a performance da economia brasileira durante a crise e os seus fundamentos atuais apontam para um crescimento econômico robusto em 2010, com o consumo interno aquecido pela oferta de crédito e pela taxa de desemprego estável, aliada à recuperação do investimento produtivo, incentivado por diversas medidas governamentais e pelo aquecimento de demanda. Nesse contexto mais favorável do que em 2009, a lei orçamentária prevê receitas totais em 2010 na ordem de 13,6 bilhões, 12% acima da lei orçamentária anual de 2009, e um resultado primário de 95,9 milhões. Os valores foram estimados considerando um cenário macroeconômico de 4,49% para o IPCAE e 4,5% para o IGPDI, 2,04% para a taxa média de câmbio, reais por dólar, 9% para a taxa de juros média, a Selic, e 3,5% para a taxa de crescimento do PIB. O reforço das atividades de arrecadação de receitas próprias, como a implantação da nota fiscal eletrônica e o sistema de inteligência fiscal, o aumento da alienação de imóveis, os contínuos esforços de controle de despesas, as melhorias na gestão e uma sólida administração financeira garantirão o aumento dos recursos liberados para investimentos na cidade. Muito disso com auxílio e apoio dessa Casa de Leis. Precedido pela construção de uma visão de futuro para a cidade, foi desenvolvido o primeiro plano estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro, definindo ações concretas para o período 2009 a 2012, visando garantir mais foco e transparência à administração da nossa cidade. Para a construção desse plano estratégico, foi realizado um breve diagnóstico, identificando os principais desafios e oportunidades das 10 áreas de resultado do governo: saúde, educação, ordem pública, emprego e renda, infraestrutura urbana, meio ambiente, transporte, cultura
esporte e lazer, assistência social e gestão e finanças públicas. A partir desse diagnóstico, foram apresentados os objetivos centrais, os princípios de atuação do governo e as diretrizes para cada área de resultado. Essas diretrizes setoriais foram traduzidas em metas específicas e mensuráveis a serem alcançadas até 2012. Por fim, foram detalhados cada uma das 37 iniciativas estratégicas que representam o caminho pelo qual se pretende cumprir de forma efetiva os compromissos firmados nesse plano com a população. Ao longo dos próximos anos, a Prefeitura buscará o atingimento das metas estabelecidas e a execução bem-sucedida daquelas iniciativas estratégicas. Para isso, contaremos com os novos instrumentos de gestão, como, por exemplo, o Escritório de Gerenciamento de Projetos, EGP, e os acordos de resultados com as diversas secretarias. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de serviços públicos prestados no município, bem como proteger e recuperar o espaço público e os ativos naturais da nossa cidade. Por fim, apresento em anexo a essa mensagem as principais realizações da Prefeitura do Rio de Janeiro no exercício de 2009, as conquistas a serem buscadas ao longo de 2010 por áreas de resultado e também a agenda legislativa para o ano em curso. Será um ano de muito trabalho em prol da solução dos problemas da nossa cidade e da busca do atendimento aos anseios da nossa população. Será um grande desafio para a administração municipal e este só poderá ser bem-sucedido com a união de todos em função do bem comum, pois muito ainda há de ser feito. Creio firmemente que com a colaboração entre os poderes municipais permite-nos, representantes do povo carioca, alcançar os resultados desejados pela população. Declaro o empenho dessa Prefeitura em exercer as condições de governo e governabilidade, praticando uma gestão moderna que assegure eficiência, equidade, transparência e responsabilidade a partir de uma gestão participativa e democrática. Aproveito a oportunidade para renovar a todas vossas excelências minhas expressões do mais elevado apreço. Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu queria que o senhor pudesse dar como lida esse primeiro anexo à mensagem da abertura da sessão legislativa do exercício agora de 2010, que são as principais realizações do ano de 2009 e as linhas de ações para 2010 por áreas de resultado, devido ao tamanho das... Ela está sendo distribuída aos ilustres senhores vereadores e será publicada no Diário Oficial. Isso, e a agenda, e aí que eu pudesse pular para a agenda legislativa do Poder Executivo para 2010. Ok. Então, o segundo anexo à mensagem, número 65, de 18 de fevereiro de 2010. Agenda legislativa para o Poder Executivo para 2010. Continuando a nova relação de diálogo maduro, inteligente e suprapartidário entre os poderes executivo e legislativo deste município, que caracteriza o meu governo desde o seu início, apresento essa agenda legislativa para o ano 2010. Entendo que o Poder Legislativo, como demonstrado no ano passado, tem um papel determinante para o desenvolvimento de nosso município, seja através da realização de debate amplo e democrático, de propostas e ações para serem tomadas, quanto da agilização da tramitação das medidas urgentes. Assim sendo, a presente agenda legislativa visa sinalizar para os senhores vereadores e para a sociedade carioca quais são os projetos legislativos importantes para que o Poder Executivo possa atender aos anseios dos cidadãos. Trabalharemos juntos, Executivo e Legislativo, na discussão desses projetos legislativos. Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Agenda legislativa do Poder Executivo para 2010. Número 1, PLC do Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro, PLC 25/2001. Objetivo, atualizar as normas e procedimentos necessários para a realização da política urbana do município, fixando suas novas diretrizes e prevendo novos instrumentos à luz do Estatuto das Cidades para sua execução, bem como definindo as novas políticas setoriais e seus programas, buscando o pleno atendimento das funções sociais da cidade, considerando as mudanças ocorridas nos últimos anos.
Situação: o Poder Executivo continuará contribuindo com o Poder Legislativo no sentido de permitir que se aprove, já no primeiro semestre desse ano, o PLC 25/2001, que já se encontra em segunda discussão nessa Casa de Leis. Eu abriria aqui um parênteses para dizer que não só eu, como vereador, mas diversos colegas meus, já há pelo menos 8 anos, vem brigando pela aprovação do plano diretor da cidade. É mais do que o próprio Poder Executivo, né? É uma demanda da sociedade como um todo, e a cidade do Rio de Janeiro, que foi pioneira na aprovação de um plano diretor tão bom quanto o de 92, precisa voltar a poder oferecer para a cidade um plano diretor à altura do que a cidade do Rio de Janeiro merece. Então, queria agradecer muito a participação dos vereadores, que eu sei que tem aí, ao longo do ano passado também, tem tido aí uma série de discussões e debates no sentido de aprovar. E o Poder Executivo vai fazer de tudo para que o trabalho dos senhores possa ser realizado e desenvolvido da melhor forma possível. Número 2, os PLs referentes ao pacote olímpico. Objetivo: trata-se de um conjunto de projetos de lei que visam criar o arcabouço regulatório para preparação e realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, denominado Pacote Olímpico. Nele estarão contidas todas as exigências legais que o município se comprometeu durante a fase da candidatura, bem como as propostas de alterações na legislação fiscal e urbanística necessárias para a efetivação do projeto olímpico. Situação: estão em discussão no Poder Executivo e serão encaminhados à Câmara Municipal do Rio de Janeiro oportunamente. A visão do Poder Executivo é uma visão de que a conquista das Olimpíadas foi extremamente positiva para a cidade do Rio de Janeiro, um trabalho que foi culminado agora com a nossa vitória, mas ele já começou há muito tempo. E a cidade do Rio de Janeiro, ela precisa, como outras grandes cidades do mundo, conseguir extrair dessa vitória o maior legado possível, né? Os Jogos Olímpicos, eles são realizados num prazo exíguo para a cidade, e a cidade permanece. Então, a visão do Poder Executivo é que a gente possa efetivamente deixar para a cidade um legado enorme, antecipar aquelas conquistas que levariam mais tempo se não tivéssemos tido essa vitória. Então, preciso que tenha um amplo debate sobre esse pacote olímpico, e ele, para evitar que a gente pudesse enviar alguma coisa incompleta para a Câmara, ainda se encontra em debate no Poder Executivo. Posteriormente será enviado e entregue às mãos do excelentíssimo senhor presidente da Câmara, que os senhores vereadores possam debater, e que a gente possa entregar para a cidade uma legislação que possa fazer a cidade receber bem, desenvolver bem esses Jogos Olímpicos, mas também deixar um legado importante para essa cidade. Eram essas as palavras do prefeito. Queria agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui representando o prefeito nessa casa de minha origem, né? Eu sou vereador, estou ali secretário, mas sou vereador e me sinto muito bem por poder estar aqui. Muito obrigado, senhoras e senhores vereadores, obrigado, senhor presidente. Senhor secretário, na verdade, nós é que agradecemos a presença de Vossa Excelência, cuja visita a esta Câmara é sempre motivo de uma grande alegria para todos nós. Deferir a solicitação e a transcrição no DCM do anexo das folhas 6 à folha número 49. E aproveitar o ensejo para que Vossa Excelência transmita ao senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro de que o ano de 2009 foi um ano muito profícuo para a nossa cidade. Foi um ano que inauguramos uma nova relação de tratamento entre os poderes. Uma relação absolutamente harmoniosa, que permitiu que o Legislativo e o Executivo discutissem a cada mensagem que aqui chegou, com a devida representação e o responsável pelas políticas públicas
no âmbito do Poder Executivo. Esperamos que esses procedimentos prossigam ao longo do ano de 2010, que certamente permitirá o aperfeiçoamento da legislação, de modo a contribuirmos efetivamente para a melhora da qualidade de vida do povo da cidade do Rio de Janeiro. Então, agradeço a Vossa Excelência. A presidência suspende a sessão para que Sua Excelência, o secretário municipal de obras, possa se ausentar do nosso encontro. Está suspensa a sessão. Guaraná. Está reaberta a sessão. A presidência franqueia a palavra a quem dela queira fazer uso. Não há nenhum orador inscrito e nenhum orador se inscreveu. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a presidência suspende a sessão até às 15h40. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento do expediente, a presidência comunica que não foi designada a ordem do dia, ficando esse tempo destinado à reunião de lideranças, a fim de que, nos termos do artigo 59, combinado com o artigo 62 do Regimento Interno, seja encaminhado à mesa ofício contendo a composição das comissões permanentes. A sessão será suspensa por 10 minutos para que as lideranças possam se reunir. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A presidência comunica que não houve indicação por parte das lideranças dos membros que comporão as comissões permanentes. Passa-se ao expediente final. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, antes de encerrar a sessão, a presidência solicita as lideranças, nos termos do artigo 59 do Regimento Interno, que mantenham diálogos para a designação dos membros de que integrarão as comissões permanentes e convoca a sessão ordinária para terça-feira, dia 23 de fevereiro, às 14h, deixando de convocar a ordem do dia, ficando esse tempo destinado à composição das comissões permanentes. Está encerrada a sessão.